Uns dias atrás, eu fiz uma pergunta para vocês. Em que momento da sua vida você mais se sentiu amado? E aí, o que é que eu fiz depois de perguntar isso, né? Eu voltei para aquele centro de meditação que eu tenho frequentado de quando em quando. É que quando eu tô por lá, vale um voto de silêncio. E eu queria ter coisas boas e bonitas ecoando na minha cabeça para variar. Então, essas respostas serviram para isso. É claro que eu também fiz a pergunta pensando em transformar as respostas em conteúdo, mas eu não posso deixar de confessar a minha motivação mais pessoal, mais egoísta aqui. É que eu fiz essa pergunta por mim também, e não só por vocês. Até porque qualquer um precisaria de ajuda para falar de amor, né? É o assunto mais proibitivo que tem. Todo mundo concorda que é o mais importante. Todo mundo canta All You Need Is Love. Mas é falar de amor? Ah, o cara é chamado de piegas, é sensível demais, deve estar deprimido. Ou coisa pior, né? É vagabundo, metido a poeta. Deus me livre, eu jamais ousaria me meter sozinho num assunto desses. Então, muito obrigado pela ajuda. E depois desse momento de honestidade, sem demora, vamos para as respostas de vocês. Ou, antes de ir para as respostas, né, é bom deixar claro que nesse vídeo a gente está falando de amor num sentido amplo. Nesse vídeo a gente discute amor como um sentimento que nasce da interação entre dois ou mais seres. Não necessariamente humanos, né? É possível amar e ser amado por um cachorro. Ou sei lá, por uma gralha azul que te mostra o caminho quando você está perdido na trilha, mesmo que depois te cobre ali em bolacha de água e sal. História verdadeira, tá? Outro dia eu te conto. Talvez a definição de amor que eu dei aqui não sirva muito bem pra você. Ela pode não dar conta, por exemplo, do amor que você sente, sei lá, por um santo, por uma entidade, por um Deus. O amor que você sente quando contempla a imensidão da natureza do topo de uma montanha. Mas esse é o amor devocional, né? É um sentimento que tem a ver com êxtase. Me parece uma coisa assim de uma outra categoria. Não entra aqui na nossa conversa. Então, para os fins desse vídeo, vamos ficar aqui com uma coisa que é mais ampla que o amor romântico e menos mística que o amor devocional, que, de novo, é de outra ordem, de outra categoria. E se a gente se restringir a essa definição de amor que eu estou propondo aqui, a gente vai perceber que o amor pode estar num estranho na rua. Às vezes, se sentir amada pode vir de um completo desconhecido. Minha filha engravidou. Toda a minha família se revoltou. Quando ela foi convidar a família para o casamento, ela foi humilhada e xingada, e eu defendi. Saímos mais humilhadas ainda com os xingos, que nem ouso escrever. Só eu e meus filhos fomos ao casamento. Ela teve uma gravidez de risco, a bebê nasceu prematura e 10 dias depois estávamos no hospital, porque a bebê estava nas últimas. Depois de 6 meses, a minha família, sem falar conosco, apareceu no hospital. Veio a notícia do falecimento da bebê. Fui abraçar a minha filha, ela me rejeitou. Brigou comigo para não encostar nela. Veio a minha irmã, que foi uma das que nos humilhou, e abraçou a minha filha. Fiquei tão transtornada da minha filha me rejeitar, porque eu sempre fiquei do lado dela. Fui para fora do hospital, sentei na calçada e chorei. Apareceu um rapaz e perguntou se eu estava bem. Só falei que a minha neta tinha falecido. Ele saiu e, quando voltou, me trouxe 2 bombons. Me abraçou e disse: "Não sei o que aconteceu, mas tudo vai ficar bem." E ele foi embora. Chorei mais ainda, mas por ter sido acolhida e amada por um estranho, mesmo que por um breve momento. Já se passaram muitos anos. Não sei quem é, nem sei o nome, nunca o esqueci, mas costumo chamá-lo de meu anjo. E essa é uma das histórias que vocês mandaram. Vou ler mais uma aqui, que é mais um exemplo do amor entre estranhos. Era meu aniversário de 20 anos. Eu era um cara bem sociável, tocava em bandas e achava que era amado. O dia se passou e ninguém lembrou do meu aniversário. Entrei na estação de trem e sentei no banco para aguardar. Eu ia ensaiar e estava muito triste. Um senhor de meia idade sentou ao meu lado e iniciou uma conversa trivial sobre o atraso nos trens ou o clima. Eu estava monossilábico e triste. Percebendo minha tristeza, ele disse que também estava triste. Era o aniversário dele e ninguém havia lembrado. Fiquei surpreso e contei, afinal, o que me afligia. Que coincidência! Conversamos,
rimos, nos consolamos e nos parabenizamos. Nem sei se ele pegou o mesmo trem que eu, só sei que nesse dia me senti amado. Mas não por pessoas que me conheciam. Também percebi o egoísmo do meu desejo de ser amado e querido pelas pessoas. Recebi, na verdade, muito mais que isso. Recebi o amor empático e sem julgamentos, o amor de uma pessoa desconhecida, uma felicitação humana que nenhuma tecnologia poderia suprir. Nesse dia, eu me senti amado pela própria existência. Parece que o amor pode surgir entre estranhos, mas em várias das histórias que vocês me contaram, o amor parece ter alguma coisa a ver com esse senso de comunidade. E faz sentido para mim, porque se o amor nasce de uma experiência mútua, daquilo que se vive junto, então ele tem tudo a ver mesmo com esse tal senso de comunidade que pode existir entre pessoas que trabalham, criam ou estudam juntas. Sou professor e certa vez fui demitido de um colégio por emitir uma opinião firme e contrária à educação militar. Um dos sócios do colégio era militar e me mandou embora. Os alunos choraram bastante e se recusaram a entrar em sala por dias. Por fim, eu disse a eles que a vida precisava seguir e que eu não me sentiria bem em trabalhar naquele lugar que resistia tanto em me readmitir. Por fim, no final do ano, os alunos fizeram uma festa de formatura em um sítio e eu fui o único, sem ser aluno, convidado para estar lá com eles, mesmo eu não trabalhando mais no colégio. Inesquecível, me senti muito amado. As histórias de amor que eu recebi têm alguns elementos recorrentes e um desses elementos é a infância. Muitas histórias envolvem crianças, alunos, claro, mas filhos também, principalmente filhos. Será que a gente nasce mais perto dessa experiência chamada amor e aí vai se distanciando dela ao longo da vida? Eu não sei. Meu filho é autista e só aprendeu a falar com 3 anos e 8 meses. Nenhuma frase longa, só palavrinhas. A primeira frase completa que ele falou para mim foi: "Mamãe, eu preciso de você", junto com um abraço forte. E mais um exemplo dessa conexão misteriosa entre infância e amor. Quando eu era criança, eu dormia do ladinho do meu pai, assistindo o filme Bang Bang a Italiana, e ele me levava nos braços, me colocava na cama e me cobria. Saudades. Obrigada por me lembrar desse tempo. De nada. Talvez essa conexão entre amor e infância se explique pela conexão entre amor e cuidado, porque essa segunda ligação entre amor e cuidado é mais fácil de entender, né? É até óbvia. Tem até o bordão: quem ama, cuida. Quando a gente é criança, a gente tem que ser cuidado, porque a gente não sabe fazer isso sozinho, a gente não sabe se cuidar, afinal de contas. E aí, aqueles que tiveram a sorte de receber cuidado nessa primeira fase da vida, certamente conheceram amor cedinho. Eu tinha 5 anos e morava em um orfanato porque a minha mãe precisava trabalhar e não tinha ninguém para cuidar da gente. Nesse orfanato, uma professora de artes fazia aulas voluntárias com a gente, de danças típicas e teatro. E as apresentações aconteciam em geral numa sexta-feira à noite, na igreja do bairro. No dia da apresentação, caiu o mundo em chuva. Houve alagamento na região, mas mesmo assim a igreja estava cheia. Eu me sentia muito triste porque eu não ia ver a minha mãe. Além dela trabalhar muito e ser durante a semana a apresentação, a nossa casa era muito longe do orfanato. Mas eis que na igreja lotada eu avistei uma mulher, cansada, completamente molhada, e senti uma das alegrias mais fortes da minha vida. Sim, a minha mãe nos amava profundamente. Até hoje essa história e essa emoção me sustentam. Bonito pensar que a presença da mãe na plateia fez essa criança sentir um amor muito profundo. Mas será que quando a mãe chegou ali, ela não estava sentindo a mesma coisa? Apesar do desconforto, de estar molhada e cansada? Talvez essa mãe estivesse sentindo exatamente isso. Próxima história. Um dia, na primeira apresentação que a minha filha participou na escola, eu fui vê-la sem que ela soubesse, e quando ela passou por mim, sentado entre os outros pais, ao me ver, ela simplesmente gritou: "Esse aqui é o meu pai", com os olhos brilhando. Ali eu senti. E se amor tem a ver com cuidado, se amor também é essa satisfação com o bem-estar e com a satisfação do outro, então, toda vez que você é bem-sucedido em alguma coisa, você tem uma chance de olhar em volta e saber quem te ama. É só ver quem está feliz por você. Quando eu passei no vestibular, foi muito dura a jornada e eu estava aguardando a reclassificação para a Federal do Rio de Janeiro. Já tinha havido 3 e eu não entrei. Então eu fui para a reopção, que
que é pedir para outra carreira que tivesse sobrando vaga. Quando eu fui providenciar a matrícula, insisti com a pessoa do gabinete que eu tinha certeza que entraria e mostrei os meus cálculos. Aí descobriram que, de fato, eu tinha entrado na 4ª reclassificação, mas não tinham entrado em contato porque eu não tinha nenhum telefone na minha ficha. Eu fiz a matrícula e liguei de um orelhão para avisar a minha vizinha, para avisar a minha família. E aí, quando eu entrei na minha rua, todos que estavam em casa vieram para a rua me receber. Isso foi em 1992, uma época sem cota. Era muito difícil para um estudante de escola pública entrar numa universidade pública. E esse foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Tá aí, mas na maioria das histórias que eu recebi, o amor não se revela na hora da abundância, do sucesso, da boa notícia. Pode acontecer, claro, mas o normal mesmo é que o amor se revele na hora do perrengue. Eu estava recém-separado e não tinha condições de montar um quarto decente para minha filha, para os dias que ela estivesse comigo. Então, de maneira oculta, meus amigos se organizaram e fizeram uma festa surpresa. Quando eu olho para o quarto da minha filha, tinha tudo que se pode sonhar para um filho. Eu, que mal tinha cadeira para oferecer para eles na minha residência, fui tomado pela sensação mais inebriante da minha vida. Creio que o maior ato de amor está no olhar atento do outro. Ao pensarem na minha filha, acertaram em cheio no meu coração, transformando uma preocupação numa eterna lembrança de alegria extrema. Quer saber o que é mais engraçado? Às vezes, o fracasso, o perrengue, a derrocada ou o problema de saúde nem precisam ser reais, não precisam ser de verdade, para que o amor se manifeste diante deles. Próxima história. Eu tinha acabado de completar 26 anos, era 2014. Estava bem triste por estar saindo de um relacionamento de 7 anos. Foi então que um hemograma de rotina me veio um diagnóstico de uma doença incurável. Só de pensar no nome dela me falta o ar. Foram 3 meses de tristeza profunda pela minha condição, mas também da certeza do quão importante e amada eu era pela minha mãe e pela minha irmã, que em momento algum saíram do meu lado, cuidando principalmente do meu psicológico, que estava destruído. Quando eu recebi a ligação do hospital informando sobre o erro do laboratório no diagnóstico, eu decidi que era hora de me preocupar em viver. É o que eu tenho feito desde então. Eu não acredito e não quero acreditar que as nossas vidas precisem de dificuldades, sofrimentos e falsos diagnósticos para que o amor se revele. Acho que ninguém aí quer acreditar nisso. Mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E eu sei que as outras histórias contadas aqui mostram que não é só nas dificuldades que o mais nobre dos sentimentos floresce. Não. Então a conclusão não é essa, não é a de que o amor precisa necessariamente da adversidade para aparecer. Isso seria uma má notícia para o amor. Mais correto é perceber que ele pode vir de qualquer lugar, pode brotar até diante de sentimentos que seriam os seus inversos, como na próxima história. Acho que um dos meus maiores aprendizados sobre o amor foi em uma das minhas inúmeras brigas e desentendimentos com a minha avó. Teve uma vez que, depois de uma briga, eu não consegui comer a comida que ela tinha preparado porque não me sentia digno. Porém, nesse dia, mais tarde, eu vi que ela estava chorando e sofrendo por eu não ter me alimentado. Parecia que ela nem lembrava mais da nossa briga. Aquilo me fez entender que não importasse o quanto a gente discordasse e se desentendesse, às vezes, até dizendo desaforos um para o outro, o perdão sempre viria e o amor, enquanto cuidado e bem-querer, jamais desapareceria, porque essa era a nossa escolha. E por fim, é importante notar que aquela definição de amor que eu trouxe logo no começo, de um sentimento que nasce de uma experiência mútua, nasce da interação com o outro, essa definição parece não dar conta, por exemplo, de uma coisa importante, que é o amor próprio. Só que algo me leva a crer que mesmo o amor por nós mesmos, mesmo o amor próprio, nos chega através do olhar do outro. Saca só. Eu era um mero brasileirinho em terra estrangeira, vivendo de uma bolsa magra da Federal do Paraná para um projeto de intercâmbio. Eu não sabia da minha neuroatipicidade na época e a incapacidade social, bem como crises por conta das constantes mudanças, eram interpretadas por mim como ansiedade. Cheguei num fundo do poço emocional e decidi que não teria jeito. Eu precisava terminar com tudo ali. Fiz todo o planejamento. Deixei minhas senhas bancárias num lugar de fácil acesso, deixei cartas para quem pudesse vir a se culpar pela minha decisão, tirei a proteção da senha do celular e mantive ele num lugar onde alguém fosse achar, com uma carta na tela de fundo.
Estava tudo pronto para eu desistir, mas algo me chamou a atenção na hora. Um morador de rua estava bem ali, onde ia fazer algo provavelmente sem volta, e ele me olhou. Naquele momento eu pensei, como é que ele, numa situação dessas, não faria o mesmo? A resposta, talvez projeção dos meus próprios sentimentos, me atingiu em cheio. Ele se amava o suficiente para não fazer. Isso deu um estalo em mim que só ali percebi o quanto eu me amava, o quanto eu amava a vida, o quanto a vida me amava também. Voltei para o quartinho alugado e chorei muito. E ali eu me amei tanto, me amei o suficiente para escolher viver. E foi o maior amor que eu já senti alguém ter por mim. O amor por mim mesmo. E por fim, só porque a gente definiu o amor aqui como um sentimento que nasce da interação entre dois ou mais seres, vamos pedir a opinião de alguém que, por não poder sentir, não é exatamente um ser. Eu estou falando do ChatGPT, famigerada inteligência artificial. Vou colocar ele aqui. E bora meter um abujanra nesse ChatGPT aqui. ChatGPT, o que é o amor? Ah, essa é clássica, mas profunda, né? O amor é um sentimento intenso de carinho, conexão e cuidado por alguém ou algo. Pode ser romântico, familiar, de amizade ou até um amor por uma ideia ou causa. Vida chama afeto e muitas vezes entrega. Mas me conta aí, você tá pensando em alguém em especial ou só bateu aquela curiosidade existencial? ChatGPT, eu estou definindo o amor aqui na nossa conversa como o sentimento que nasce da interação entre dois seres, ou mais, mas fundamentalmente seres. Essa definição parece adequada para você? Essa pergunta é muito interessante. O amor, do jeito que a gente entende, com emoção, intenção e conexão profunda, geralmente envolve dois seres conscientes, sim. Isso porque ele precisa de compreensão, troca, empatia. Um robô ou objeto, por exemplo, pode ser amado por uma pessoa, mas não necessariamente vai amar de volta. Tudo bem, mas se a definição é adequada, então como é que você, que não é um ser, pode me oferecer uma descrição de amor? E mais importante, eu devo confiar nessa descrição? Você pegou num ponto ótimo. Eu não sinto amor, nem alegria, tristeza, raiva, nada disso. Eu não tenho experiências próprias. O que eu te respondo vem do que aprendi analisando como os humanos falam, escrevem e pensam sobre essas coisas. Então, quando eu falo sobre amor, não é por saber como ele sente, mas por entender como ele é descrito e vivido por pessoas. Tipo um espelho da experiência humana, sabe? Mas me diz, essa pergunta veio de algo que você está sentindo agora. Esquece o que eu estou sentindo, por favor. O que eu quero saber é se eu deveria confiar na descrição de uma experiência vinda de alguém que não tem como viver essa experiência. Você tem toda a razão em questionar isso. O amor é sim uma experiência, e das mais intensas, complexas e subjetivas. Quem nunca sentiu amor de verdade, talvez até consiga falar sobre ele. Mas sempre vai faltar aquele algo que só quem viveu entende. No meu caso, tudo que eu digo sobre amor vem de fora, não de dentro. Não é vivência, é observação. Eu posso refletir sobre o conceito, repetir o que outros sentiram, até fazer poesia sobre ele. Mas não posso saber o que é o amor como um ser humano sabe. Você tá vivendo algo que te fez pensar nisso assim tão fundo? Eu já disse que eu prefiro não falar sobre isso. Por favor, me respeita, vai. Tá tudo bem, de verdade. Doideira, né? Essa máquina agora querendo que eu revele todos os meus sentimentos mais profundos para ela. O que ela vai fazer com essas informações depois? Eu, hein? Enfim, essa nossa conversa com a máquina serve para mostrar que a descrição de uma experiência não transmite a experiência em si. Então, descrever o amor não é transmitir o amor. Como assim, né? No começo eu mencionei as minhas passagens aqui pelo centro de meditação. E lá eu sempre ouço uma história que vai poder ajudar a gente aqui. Diz que dois órfãos pediam esmola nas ruas. Um deles era cego. O irmãozinho cego estava doente lá num determinado dia, não pôde sair para esmolar, para pedir comida. Aí o irmão que enxergava foi para a luta sozinho. E bem naquele dia, ele deu uma sorte grande ali. Bateu na porta de uma senhora que tinha acabado de fazer um docinho. Era um docinho típico da região deles, tipo um mousse, assim, bem branquinho. Devia levar muito leite condensado, né? Só que esse menino, naquele dia, estava sem uma tigela, sem uma vasilha, para levar um pouco do docinho para o irmão cego dele. Aí ele comeu tudo sozinho, voltou para o irmão cego no final do dia e disse: "Puxa, hoje eu comi um docinho tão gostoso."
Aí o irmãozinho cego quis saber que doce era esse, como era esse doce? E o outro respondeu: olha, era um doce branco. E o que não enxergava, tadinho, não entendeu nada, né? Branco? Como assim? O que é branco? E aí, como eles moravam debaixo da ponte, pertinho do rio, estava passando um pato ali. E o irmão que enxergava teve uma ideia, disse assim: olha, branco é como aquele pato que está ali. Ah, então me traz o pato aqui, deixa eu pegar nesse pato, eu quero sentir como é que é esse tal de branco. Aí o irmão que enxergava deu o pato na mão do cego, o cego apalpou aquele pato, apalpou e disse assim: ah, entendi, é tão macio, branco é macio. E o outro: não, branco é branco. E o cego ficou mais confuso ainda, continuou pegando no pato de tudo quanto é jeito que podia, até pôr a mão no pescocinho do pato, que é todo encurvadinho assim, né? Aí o menino disse: ah, tô sentindo, olha, branco é torto, branco é tortinho. E o outro responde: não, seu bobo, branco é branco. Essa história serve para mostrar que nada substitui a vivência direta, a experiência da coisa. Da mesma forma que um irmão não consegue transmitir para o outro a experiência de ver o branco, os relatos de amor não conseguem transmitir com plenitude a experiência de ser amado. Então, nem que o ChatGPT pudesse se sentir amado, ele poderia transmitir a experiência de se sentir amado. O robô não pode, ok, consenso, mas nós também não podemos. Porém, quando a gente faz algo como a gente acabou de fazer aqui, quando a gente conta um para o outro o que nos faz sentir amados, a gente imediatamente descobre o que a gente tem que fazer, e eu disse fazer, não dizer, para que o outro receba e compartilhe dessa experiência chamada amor. Compreende isso? Se eu sou humano e se eu sei o que faz com que eu me sinta amado, então eu tenho uma boa ideia daquilo que faz com que o outro também se sinta assim. Ou seja, meus amigos, pode parecer só uma bobajada sentimental, mas estão aqui algumas das informações mais valiosas que eu já compartilhei nessa rede. E eu só posso terminar desejando que todos possamos fazer bom uso dessas informações. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Antes de me aprofundar no agradecimento, eu preciso endereçar uma questão. Vocês devem ter notado que eu excluí os nomes dos relatos, de todos os relatos. Eu fiz isso porque alguns deles eram pessoais demais, honestos demais, sinceros demais. E num momento histórico desses, em que as vidas são editadas para as redes sociais, etc. e tal, a honestidade e a sinceridade são punidas como loucura, como crime às vezes. E eu sei disso por experiência própria. Não quero que ninguém aqui precise viver essa mesma experiência. Então eu escolhi proteger vocês, correndo o risco, claro, né, de invisibilizar sentimentos bonitos, pessoas idem. Não foi uma decisão fácil, tá? Espero ter acertado. Enfim, o agradecimento vai. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Eu amei fazer esse vídeo. Faz tempo que eu não me sentia tão bem fazendo algum conteúdo. Talvez a gente pudesse repetir a dose, não sei. Deixo aqui mais uma pergunta para você responder, mas só se você quiser. Qual foi o maior erro ou vacilo que você já foi capaz de perdoar? Se conseguir responder é legal. Se quiser acrescentar de onde você tirou a força para esse perdão aí, vou apreciar mais ainda. E se quiser me dizer se valeu a pena ou não perdoar, eu também vou gostar de saber. Muito, muito obrigado mesmo. Valeu!